A paz do Senhor para você, que dia glorioso, maravilhoso. Isso é um presente da parte de Deus para a nossa vida, para a tua vida. Fico feliz em saber que alguém está do outro lado, vendo-nos e ouvindo-nos. E sabendo que o nosso Deus é o mesmo, não mudou. Continua sendo o mesmo Deus, será sempre o mesmo Deus. Eu quero te convidar para ler um texto comigo, Jeremias capítulo 6 e o versículo 16, que nos diz assim: Assim diz o Senhor, ponde-vos nos caminhos, e vede e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele, e achareis descanso para a vossa alma. É interessante que todos nós somos, de uma forma ou de outra, convidados a tomarmos decisões, a escolhermos a direção que vamos tomar, que vamos andar. Isso é uma coisa rotineira, e por mais que fujamos disto, é uma realidade. Nós sempre iremos nos deparar com a possibilidade ou a obrigação de fazermos uma escolha, de escolhermos a direção que nós devemos tomar. E essa decisão tem que ser bem tomada, tem que ser bem pensada, para que depois a gente não venha a ter o sentimento de arrependimento e dizer que tomamos uma decisão precipitada, não pensamos direito, ou imaginamos que alguma coisa seria diferente ou algo seria diferente. O que me chama a atenção na Bíblia Sagrada, este livro abençoado que Deus deixou para o ser humano conhecer o melhor e conhecer a sua vontade, as suas verdades e as suas revelações, é porque na verdade Deus, ele não somente ele criou o homem, mas ele sempre orientou o homem. E nesse capítulo 6 de Jeremias, versículo 16, ele faz para o homem uma exortação, ele faz um convite ao ser humano, que é de justamente se colocar em determinado lugar para escolher o caminho, a vereda, e perguntar aos mais antigos, e ainda diz mais: ande por ela, porque você vai encontrar descanso para a sua alma. Um dia Deus disse para Moisés e para o povo de Israel que colocou os céus e a terra como testemunha, e ele dá a opção do ser humano escolher o bom caminho e o mau caminho, o caminho da vida e o caminho da morte. E Deus ainda orienta: escolha a vida. Deus, ele sempre tem esse interesse de orientar a sua criação qual é o caminho que deve escolher. Porque dependendo da nossa escolha e do caminho que nós trilhamos, nós podemos chegar a determinado momento com muita tristeza. Mas se nós escolhermos o melhor caminho, que é o que Deus ele proporciona, nós podemos chegar a dizer que somos felizes porque fizemos a escolha certa e não há nenhum ressentimento de arrependimento. Por isso que é importante o ser humano estar sempre disposto a ouvir a voz de Deus. Porque o Deus que nos fez, ele também nos escuta. O Deus que nos fez, ele conhece o mais íntimo dos nossos pensamentos. O salmista no Salmo 139 mesmo diz que antes que ele pronunciasse qualquer palavra, Deus já sabia o que ia sair da sua boca. Queridos, é interessante que você talvez hoje esteja nessa condição de tomar decisões, de fazer escolhas, ou escolha, ou decisão. E talvez seja uma decisão muito importante para a sua vida, que pode sim, futuramente lhe trazer grande alegria e pode também lhe trazer grande tristeza. Mas o importante de tudo isso é a gente estar disposto a ouvir a orientação da palavra de Deus e escolher justamente o caminho que ele tem para nos mostrar. Sabe, nós temos a oportunidade de escolher a nossa roupa, temos a oportunidade de escolher o que vamos estudar, o que queremos ser, aonde queremos morar. Todos nós temos essa oportunidade. Se vamos em algum lugar para nos alimentarmos, nós vamos escolher através de um cardápio que nós queremos comer. É nos dada a oportunidade de dizer assim: olha, aqui nós temos determinado alimento. E esse alimento, se for do nosso gosto, nós escolhemos. Se não for, nós não escolhemos. A vida, ela é assim. Ela nos dá essas possibilidades de escolhermos. São oportunidades de a gente pensar, refletir, analisar, para depois tomarmos decisões. É costumeiro nós vermos em alguns noticiários pessoas dizerem assim: eu estou arrependido daquilo que eu fiz, porque eu não pensei, foi uma decisão muito rápida. E eu tomei a decisão porque eu estava nervoso, porque eu estava com medo. Aí tomei a decisão. Mas nós
temos que entender que quem tem o melhor caminho para a nossa vida é Deus. Quem tem a melhor opção para a nossa vida é Deus. E você hoje tem esta oportunidade feliz de escolher o melhor caminho proporcionado por Deus. Quem sabe você tomou decisões erradas no passado e hoje você chora e questiona porque não pensou um pouquinho mais, não parou um pouquinho mais para tomar essa decisão. Mas ainda há oportunidade para a tua vida que Deus dá. Você pode escolher caminhos que Deus tem preparado para a tua vida. Você pode dar uma meia volta nessa sua caminhada e entrar no caminho que Deus tem preparado para a tua vida. Pode ser até que seja um caminho um pouco estreito, porque vereda é caminho estreito. Mas é um caminho certo. É um caminho que vai te conduzir a um lugar de felicidade, de alegria, de paz. Veja que ele mesmo diz aqui. Você vai encontrar no final de tudo isso felicidade. Você vai olhar para trás e vai dizer, foi muito bom ter parado para pensar e ter dado ouvido à voz de Deus, ter procurado ver o que a palavra dele me orientava acerca de determinado assunto. Você é convidado hoje a fazer isto, para não tomar uma decisão precipitada. Se coloca no caminho que Deus quer, procura saber qual é a melhor vereda para a tua vida, mesmo que seja estreita. Mas eu louvo a Deus porque, por mais que estreito seja o caminho que Deus prepare, mas há sempre a condição de ter a companhia dele perto da gente, perto de você. Por mais que você esteja num caminho muito estreito, muito apertado, mas a possibilidade de você ser feliz é muito maior. A oportunidade de você ter Deus ao seu lado é muito maior, é mais seguro, é mais tranquilo. Você vai poder trilhar e vai dizer assim, cheguei no lugar que eu queria. Talvez não tenha sido fácil, você pode dizer, mas a companhia agradável de Cristo, ela é constante na sua vida. Por isso que eu louvo sempre a Deus quando eu leio alguns textos da Bíblia e eu observo Deus direcionando as pessoas que Ele escolheu, que Ele chamou. É o caso de Abrão. Deus lhe faz um grande convite, mas o convite iria proporcionar para Abraão escolha. E a escolha para Abraão não seria tão fácil, mas ele estava determinado a aceitar a vontade de Deus. E é isso que ele faz. Ele vai trocar toda a zona de conforto para entrar no caminho que Deus tinha traçado. E o interessante é que quando ele sai do caminho traçado por Deus, Deus interfere na vida dele. Quem sabe Deus não está interferindo na tua vida e você não está entendendo ainda. Quem sabe Deus preparou um caminho para você, você não aceitou, procurou seu próprio caminho, direcionou-se, está caminhando, está percebendo que alguma coisa não está dando muito certo, está te trazendo conflitos, tristeza, desânimo. Mas aí Deus ele aparece para interferir na tua vida e te colocar de volta no caminho que Ele preparou para a tua vida. Por isso que é importante a gente estar preparado para aceitar a vontade de Deus na nossa vida, apesar de que nem sempre entendemos. E nem sempre as pessoas que estão ao nosso redor vão entender isto. Mas Deus ele tem sempre o melhor para a nossa vida, isso é uma realidade. Por isso que é importante você, em determinado momento, você parar para refletir se você está realmente no caminho que Deus quer. Às vezes é um caminho que Deus quer para você, é um caminho de oração. É que você procure o mais. Muitas vezes é um caminho que você se afasta até de pessoas queridas, para que você tenha mais comunhão com Ele. O caso de Abraão foi isso. Deus vai tirá-lo da zona do conforto, da sua parentela, da sua terra, da casa dos seus pais, para conduzi-lo para um caminho que Deus ainda ia mostrar. E Abraão aceita isso. Abraão entende que deve aceitar isto e aceita. E nesse aceitar, ele vai receber as promessas de Deus, entre ser uma grande bênção, entre ser abençoado por Deus, entre ser alguém protegido por Deus, entre alguém que as famílias seriam abençoadas por causa dele. Abraão ele vai aceitar todas as promessas divinas. Ele vai aceitar, ele vai rejeitar tudo aquilo que ele tinha, para seguir um caminho que ele não conhecia ainda, mas ele acreditava no que Deus tinha falado para ele. E hoje Deus fala para você também. Da mesma forma, sai da zona de conforto, deixa as suas escolhas de lado e comece agora a olhar para a direção que Deus quer dar para a tua vida. Eu garanto uma coisa para você, que você vai se sentir muito melhor, mais feliz, mais seguro, mais tranquilo. Apesar de você talvez não entender, nem pessoas entenderem o porquê que a sua vida é assim. Mas há uma realidade bem interessante, é que vai dar tudo certo. O que você precisa fazer é justamente isso. É se colocar para saber qual é o caminho que Deus tem preparado para a tua vida. Eu te garanto pela palavra dele, vitória para você. Isso eu garanto para você, que Deus ele vai revelar-se, sempre estar presente na tua vida o tempo todo. Por isso que é importante a gente ter essa capacidade e humildade, posso dizer até assim,
de a gente parar um pouco para ouvir a voz de Deus. Ouvir o decreto de Deus, os desígnios divinos. É muito importante isso para a vida de todo ser humano. Alguns, quando compreendem isto e procuram voltar a ouvir a voz de Deus, são abençoados. Aqueles que não entendem isto, não compreendem isto, e procuram na sua forma endurecida de coração, continuar no mesmo caminho sem ouvir Deus, terão mais sofrimentos. Mas eu acredito que você é muito inteligente, você é sábio na verdade. Acredito que você quer o melhor para a sua vida, você quer uma condição melhor para a sua vida. Acredito que você quer ouvir a voz de Deus falar ao teu coração. E é isso que eu venho falar para você neste dia. Coloca-te no caminho que Deus quer para ouvir a voz dEle. E aí você vai saber que o Deus que eu estou falando é um Deus fiel. É um Deus que não somente criou todas as coisas, mas é sustentador de todas as coisas. É um Deus que, apesar de nós não falarmos nada para alguém acerca da nossa tristeza, mas Ele conhece o nosso coração. Ele conhece a nossa vida, Ele conhece a tua vida. Ele conhece o teu desejo, Ele conhece a tua vontade. Isso é o que é importante para a nossa vida. Então, para um pouco. Deixa de correr. Deixa de planejar a tua vida. E deixa Deus mostrar o plano que Ele tem para a tua vida. Deixa de querer acertar por conta própria. É tão bom quando a gente começa a ver Deus com a mão estendida sobre a nossa vida. É tão bom quando a gente vê Deus nos direcionando e nos dando a capacidade de trazer soluções para a nossa vida. É tão importante isso acontecer. Por isso que é importante você muitas vezes dar uma parada, você refletir, você olhar, você respirar, quem sabe, mais fundo e olhar o que a palavra dele tem para a tua vida. Homens que ouviram a voz de Deus se deram bem, se saíram bem, contaram vitória. Mas homens que ignoraram a voz de Deus terminaram muitas vezes seus dias de vida de forma trágica, triste, angustiante. Mas eu acredito muito no que você é capaz de ouvir acerca de Deus. Eu acredito que você tem a capacidade de ouvi-lo, até mesmo no silêncio você ouvir a voz dele. É como Elias que conseguiu ouvir Deus na brisa suave. Era o mais inesperado. E muitas vezes escutamos Deus na brisa suave. Nós iremos orar. Nós iremos orar juntos. E eu quero dizer para você que através desta oração Deus vai te dar vitória. Através desta conversa que você vai ter com Deus, Deus vai te dar vitória. Pai querido, Pai eterno, Pai bendito, aqui estamos nós agradecidos a Ti pela Tua grandiosa bondade para conosco, Pai. Queremos Te louvar, Senhor, pelos Teus feitos, pelos Teus planos, pelos Teus caminhos. Queremos Te louvar pelo Teu cuidado. Queremos Te louvar, Deus, pelas Tuas maravilhas. Queremos Te louvar pela vida do Teu Filho, amado Jesus, que foi capaz de doar-se para nos salvar, para nos aproximar de Ti, para nos mostrar o verdadeiro caminho da vitória. Pai, vidas que estão nos vendo e ouvindo, que precisam de uma ação Tua, Pai. E eu sei que Tu és um Deus que age, um Deus que escuta, um Deus que fala, um Deus que se movimenta. Oh Deus, glória ao Teu santo nome. Eu sei que Tu és um Deus que faz aquilo que nós não podemos fazer. Colocamos em Tuas mãos essas pessoas que estão vendo este programa da Rede Brasil de Comunicação, que irão continuar vendo essa programação, Pai, para que a Tua bênção venha sobre eles, para que eles desfrutem de tranquilidade, de paz, de alegria, para que todo laço seja desfeito na autoridade do nome de Jesus, que toda ação maligna caia por terra e que esta família, que esta vida, Senhor, seja erguida através do Teu poder e da Tua graça. Pai, louvamos a Ti, porque Tu és muito bom, Tu és generoso e poderoso. Pai, louvamos a Ti pelas vitórias dos Teus filhos e daqueles que nos veem nesta hora e nos escutam, Pai. Louvamos a Ti pela vitória na vida deles, na mudança na vida deles, na nova trajetória da vida deles. Pai, eu Te louvo, em nome de Jesus. Continua conosco na Rede Brasil de Comunicação. Deus ainda falará contigo, não somente hoje, mas nas nossas programações. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Seja abençoado em nome de Jesus.